Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sou o seu irmão Cristo, presbítero Alex. Hoje nós vamos estar dando prosseguimento na nossa quinta aula do livro de Bibliologia. Já estamos caminhando já para as retas finais deste assunto tão importante. Então, continuando a nossa aula, formação canônica do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado num espaço de mais de 1000 anos, cerca de 1046 anos, período que vai de Moisés a Esdra. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C., Esdra por volta de 445 a.C. Entretanto, Esdra não foi o último escritor canônico do Velho Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Contudo, de acordo com os escritos históricos judaicos, foi Esdra que, na qualidade de escriba e sacerdote versado nas Escrituras, reuniu os rolos canônicos, fechando desta forma o cânon do Velho Testamento, Então, de Moisés a Esdra, um espaço aí de 1000 anos, aproximadamente aí, foi reunido os livros, fechando o cânon do Velho Testamento, Os livros que foram considerados inspirados por Deus e estar agrupado neste cânon, Porém, também chegou a existir alguns outros livros que se perderam, desapareceram, não se acham mais esses livros, não sabe o seu paradeiro, Então, os livros desaparecidos do Antigo Testamento. Os irmãos podem ver aí no livro de Números, capítulo 21, no versículo 14, que aí fala de um livro aí chamado Livro das Guerras do Senhor. Também no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13, fala de um livro chamado Livro do Reto. Também Samuel também fala sobre o livro do reto. 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, fala do livro da história de Salomão, Então, é um livro que conta as histórias de Salomão, que também são livros desaparecidos, que não sabemos o seu paradeiro, 1 Crônicas, capítulo 27 e 24, fala das crônicas do rei Davi. Também, 2 Crônicas 9, 27, fala do livro da história de Natã, dos profetas. 2 Crônicas 33, 19, fala do livro dos videntes, Então, são livros que desapareceram, e não entrou no cânon sagrado do Velho Testamento, Só Deus sabe, somente Deus sabe sobre as razões do desaparecimento desses livros, Porque também não foi a vontade de Deus que esses livros estivessem no cânon sagrado, Porque todos os livros que contém no cânon sagrado, eles remetem ou faz alguma referência sobre Cristo, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é cristocêntrica, O cânon do Novo Testamento. Como no Velho Testamento, Deus inspirou homens para aos poucos escrever o Novo Testamento. A formação do cânon do Novo Testamento levou apenas 2 gerações, cerca de 100 anos. Portanto, no ano 100
depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estava escrito. O que demorou foi o reconhecimento canônico dos mesmos, né? Então, no ano 100, todos os 27 livros do Novo Testamento já estavam escritos, né? Porém, levou-se algum tempo a mais para serem canonizados, não é? Porque se utilizou de vários critérios, porque também surgiu e existia outros livros, né, que circulavam na igreja, que na verdade não foram também inseridos no canon, porém teve o máximo de cuidado, né, uma provisão até mesmo de Deus, né, para ter o máximo de cuidado para que todos os livros que estivessem ali fossem livros realmente inspirados divinamente, né? Tinha todo um cuidado, né? Então, em razão dos cuidados, crepúsculo das igrejas de então, que exigia provas contundentes da sua inspiração divina. Então, não era qualquer livro que poderia ser canonizado como um livro sagrado e inspirado, né? Tinha que ter provas contundentes, né? Outra razão da demora da canonização do Novo Testamento foi o surgimento das heresias e livros espúrios com pretensão de autoridade apostólica. Foram os livros apócrifos do Novo Testamento, assim como ocorrera também no encerramento do canon do Velho Testamento, né? Então, assim como no Antigo Testamento surgiu muitos outros livros, porém não foi comprovada a sua inspiração, também no Novo Testamento também surgiu outros livros que também não podia entrar na canonização, por isso que tinha que ter todo o cuidado, tinha que ter provas, né? Tinha que ser livros ou epístola que era comum circular nas igrejas, né? A formação do canon do Novo Testamento, a ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como temos em nossas Bíblias, vem da Vulgata e não está disposta numa sequência cronológica como demonstra a seguir, né? Vem da Vulgata Latina, as traduções, né? E os livros que nós temos no Novo Testamento, assim como no Antigo também, não está os livros em ordem cronológica, tanto é que o Novo Testamento começa com os Evangelhos, e na verdade os Evangelhos foram os últimos a serem escritos, né? Então, a ordem correta é a seguinte: a primeira, as epístolas de São Paulo. Então, Paulo foi o primeiro a começar a escrever, né? Escreveu as epístolas, que eram as cartas endereçadas às igrejas que ele construía, a igreja que ele levantava nas cidades aonde ele evangelizava, até porque Paulo ele teve 3 viagens missionárias, e nessas viagens ele fundou igrejas ali, onde ele enviava as cartas para essas igrejas, né? Então, as epístolas de São Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. São 13, de Romanos a Filemão. Foram escritas entre o ano 52 a 67 depois de Cristo. Pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento seria Tessalonicenses, né, que foi o primeiro a ser escrito em 52 depois de Cristo. E segundo Timóteo foi
escrito em 64 depois de Cristo. Por isso que em 2 Timóteo, Paulo, ele prevendo já o seu martírio, a sua morte, ele diz que o tempo da sua partida está próxima, sua vida estava sendo oferecida em sacrifício, holocausto, mas ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E ele disse: desde agora a coroa da justiça já está me preparada, a qual o justo juiz nos dará aquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Pouco antes do martírio de Paulo, que ele morreu, ele foi morto por ordem de Nero, e ele morreu em Roma, degolado, né? Esses livros foram também os primeiros a serem aceitos como canônico. O apóstolo Pedro chama os escritos de Paulo de Escrituras, título que só se aplica à palavra inspirada de Deus. Está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Pedro chama as escrituras, as epístolas de Paulo, chama de escrituras, né? Então Pedro já reconhecia a inspiração divina nas escrituras, nas epístolas de Paulo. Segundo livro que foi escrito foi Atos dos Apóstolos. Foi escrito pelo Dr. Lucas no ano 63 depois de Cristo, ao fim dos 2 anos da primeira prisão de Paulo em Roma. Atos capítulo 28, versículo 30, né? Porque o Dr. Lucas, ele era companheiro de Paulo e esteve com Paulo em diversas viagens, e nessas viagens ele chega a narrar os fatos, os acontecimentos que está no livro de Atos, né? A terceira posição está os evangelhos, né? A princípio os evangelhos foram propagados oralmente, né? Não havia perigo de engano e esquecimento, porque o Espírito Santo lembrava tudo, e ele é infalível. São João capítulo 14, versículo 26, Jesus ele disse que o Espírito Santo o faria lembrar todas as coisas que vos tenho dito, né? Assim também é conosco, né? Quando lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo ele faz nós lembrarmos versículos, capítulo, ele nos faz lembrar alguma palavra de ânimo, de consolação, de conforto, de exortação, a qual nós lemos e meditamos, né? Por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, né? Porque como o Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar algo que nós não lemos, né? Então, muitos pregadores, eles sobem em cima do púlpito e diz que é o Espírito Santo que vai dar a palavra, né? Para ele pregar. Mas só que se ele não tiver lido a palavra de Deus, ele vai pregar o quê, né? O Espírito Santo vai fazer lembrar aquilo que ele leu, aquilo que ele meditou, aquilo que ele ouviu da palavra de Deus. Os evangelhos sinóticos foram escritos entre 60 a 65 depois de Cristo. Marcos em 65 depois de Cristo. Em 1 Timóteo 5,18, Paulo escreve em 65 depois de Cristo e cita Mateus 10:10. O Evangelho de João foi escrito em
85 depois de Cristo. Portanto, entre os evangelhos de Lucas e João foram escritos quase todas as epístolas. Significa que para Paulo os evangelhos eram as sagradas escrituras, né? Em quarto, as epístolas aos Hebreus e a de Judas. Todas as epístolas que vão de Hebreus a Judas foram escritas entre 68 a 90 depois de Cristo. Quanto à autoria da epístola aos Hebreus, só Deus sabe de fato quem escreveu o livro de aos Hebreus, né? Então Paulo, ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento, 13 epístolas, né? Aí temos depois o livro de Atos, os Evangelhos, a epístola aos Hebreus, não se sabe quem é o autor da epístola, né? Alguns chegam a dizer que seria possivelmente de Paulo, ou também de Apolo, que também era um pregador eloquente e que conhecia muito bem o Antigo Testamento, né? Mas fato é que não sabemos quem é o escritor da epístola aos Hebreus, né? Mas, no entanto, ela chegou a ser colocada no meio dos demais livros canônicos, porque foi até mesmo autenticado, né, a epístola aos Hebreus como uma epístola inspirada por Deus, né? Os 5, o Apocalipse, né, que é um livro de revelação, foi escrito pelo apóstolo João no ano 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Domiciliano, né? Então, provavelmente aqui, Apocalipse foi o último livro a ser escrito, né? E o interessante é que o livro de Apocalipse também é um livro que que veio com o objetivo de trazer um certo conforto, uma certa consolação à igreja do Senhor naquela época, que estava em constante perseguição pelo Império Romano, né, onde muitos cristãos estavam sendo presos, sendo mortos, levados para a arena. E ali no livro de Apocalipse veio como um livro de consolação e conforto para a igreja, mostrando que Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que ele está no controle de todas as coisas. Muitos livros, antes de serem reconhecidos como canônicos, foram temas de duros debates. Houve muita relutância em relação às epístolas de Pedro, de João e de Judas, bem como o livro de Apocalipse. Tudo isso não somente revela o cuidado da igreja, mas também a responsabilidade que envolvia a canonização, né? Então era uma responsabilidade muito grande canonizar esses livros, né? E precisava ter todos os cuidados necessários para que não viesse no meio algum joio no meio do trigo, né? Contudo, antes do ano 400 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já haviam sido reconhecidos como canônicos. Consta que em 367 depois de Cristo, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos idênticos a dos que hoje possuamos. Lista que finalmente foi aceita pelo Concílio de Hipona na África
em 393 depois de Cristo, né? Também, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há livros desaparecidos no Novo Testamento, né? Livros, epístola, há livros que até agora são desaparecidos e não sabemos, né, o seu paradeiro, né? Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, essa foi a primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, porém, no versículo 9, está escrito que Paulo já tinha enviado outra carta antes dessa carta aos Coríntios, né? Então, essa primeira carta, aí nós não sabemos o paradeiro dela, né? Porque 1 Coríntios 5:9 fala de uma outra epístola que já tinha sido enviada. Também no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 16, fala de uma epístola a Laodiceia, né? Epístola da igreja de Laodiceia, que ele aconselha que os irmãos leiam também esta epístola, né? E nós vemos no Novo Testamento que não existe epístola Laodiceia, da igreja de Laodiceia. Então, é uma epístola também que nós não sabemos o paradeiro dela. Reconhecimento e fixação do cânon. O reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento ocorreu no terceiro concílio de Cartago, no ano 397 depois de Cristo. Significa que houve um amadurecimento de 400 anos aí, né? Então teve 400 anos aí que foi amadurecendo, né? Amadurecendo o conhecimento, a natureza das epístolas, como as epístolas eram aceitas, como era circulado essas cartas, esses evangelhos, né? E também a confirmação do Espírito Santo também, com certeza foi o tempo necessário para que viesse a ser canonizado e fixado como livros sagrados. A necessidade da mensagem escrita. A mensagem da nova aliança precisava ter forma escrita como antiga. Após a ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos pregavam por toda parte, sem houver nada escrito, senão o Antigo Testamento, né? Então, os apóstolos que esteve com Jesus, andou com Jesus, foi ensinado com Jesus, né? Com certeza, pela direção do Espírito Santo, eles lembravam dos ensinamentos de Cristo e transmitia esses ensinamentos, essas pregações, né? Mas para que viesse ser passada para as futuras gerações, era necessário ter esses livros, essas epístolas, esses evangelhos escritos, né, para que a igreja viesse ler, reler, lembrar, né, da palavra, das doutrinas sagradas, assim como no Antigo Testamento, né? E com o passar do tempo, um grande grupo, o grupo de apóstolos diminuiu, e já naqueles dias surgiu falsas doutrinas, heresias e perturbações. Então surgiu a necessidade de transcrever a mensagem já pregada, a fim de solucionar os problemas internos e também transmitir às gerações futuras. Em outras palavras, era Deus exercendo a sua soberania, a fim de levar a efeito o seu plano. Assim como os judeus cumpriram a missão de transmitir ao mundo os oráculos divinos, a igreja também cumpriu a sua parte, transmitindo as palavras e o ensino de Cristo,
bem como as que ele, pelo Espírito Santo, inspirou os escritores do Novo Testamento, né? Testemunhos importantes. A existência dos livros do Novo Testamento é testemunhada por cristãos cujas vidas coincidiram com a dos apóstolos ou com os discípulos desses, né? Clemente de Roma, na sua carta aos Coríntios, em 95 depois de Cristo, cita vários livros do Novo Testamento. Também Policarpo, na sua carta aos Filipenses, cerca de 110 depois de Cristo, cita diversas epístolas do apóstolo Paulo. Inácio, também no ano de 110 depois de Cristo, cita grande número de livros do Novo Testamento em seus escritos. Justino Marte, nascido no ano da morte do apóstolo João, escreveu em 140 depois de Cristo, citando diversos livros do Novo Testamento. Irineu, entre 130 a 200 depois de Cristo, cita a maioria dos livros do Novo Testamento, chamando-as de Escrituras. Orígenes, 185 a 254 depois de Cristo, era um homem erudito, piedoso e viajado. Dedicou a sua vida aos estudos, e também foi um dos que testemunhou da canonicidade e dos livros sagrados do Novo Testamento, né? Então, listou as Escrituras, e em seu tempo, os 27 livros do Novo Testamento já estavam completados, e os citou, embora com dúvidas sobre Hebreus, Tiago, 2 Pedro, e 2º e 3º João. Agora, as datas e os períodos sobre o cânon em geral. O Antigo Testamento foi escrito no espaço de mais ou menos 1046 anos, de 1491 a 445 anos antes de Cristo, isto é, de Moisés a Esdras. A data 445 a.C. é apenas um ponto geral de referência cronológica quanto ao encerramento do cânon do Antigo Testamento. Se entrarmos em detalhe quanto ao último livro do Antigo Testamento em ordem cronológica, que é Malaquias, teremos uma variação de tempo, como veremos a seguir. O Pentateuco, como já vimos, foi inicialmente cerca de 1491 a.C. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, por ordem cronológica, foi escrita após 445 a.C., no final do governo de Neemias e o sacerdote Esdras. Ora, isto foi a partir de 432 a.C., quando Neemias regressou a Jerusalém, procedente da Pérsia, para onde tinha ido em 434 a.C., a fim de renovar a sua aliança. Está escrito lá em Neemias, capítulo 13, versículo 6. É a partir deste ano que Malaquias entra em cena. Quando Malaquias escreve, talvez Neemias não estivesse mais na Palestina, pelo que não o menciona em seu livro, como fazem Ageu e Zacarias, profetas, seus antecessores, os quais mencionou Zorobabel e Josué, respectivamente governador
e sacerdote dos repatriados, né? Está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 4, e Ageu capítulo 1, versículo 1. O Novo Testamento foi escrito em menos de 100 anos. Foi o seu último livro. Apocalipse foi escrito cerca de 96 depois de Cristo. Isso dá um total de 1142 anos para a formação de ambos os testamentos, né? Tanto o Velho como o Novo, né? O Velho 1046 mais 96, que dá um total de 1142. Tomando 1142 anos mais 400 anos de silêncio profético. Qual é o silêncio profético, né? Os irmãos que não sabem o que é o silêncio profético, é o que vai de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até João Batista, né? João Batista, ele encerra o silêncio profético, né? Então, no período aí de aproximadamente 400 anos, não se levantou profetas literários, né? O último profeta foi Malaquias. Aí depois nós vemos no Evangelho de Mateus, João Batista, ele quebrando o silêncio profético ali, sendo o precursor de Cristo, né? Então, 400 anos de silêncio profético, temos um total de 1542 anos, o período total da formação do cânon, né? Não podemos esquecer que a cronologia bíblica é sempre aproximada, né? Então, aproximadamente aí 1542, né? E às vezes nós utilizamos a lei do arredondamento, né? Colocamos aí 16 séculos ou 1600 anos, já que o valor é sempre aproximado. Os livros apócrifos. O que é os livros apócrifos? Chamados apócrifos, isto é, ocultos, falsos, sem autenticidade, os escritos produzidos no período interbíblico, no silêncio da voz divina, multiplica-se as palavras humanas. Então, quando Deus ele faz silêncio, Deus ele cala, todo mundo quer falar, né? Então, aqui esses livros apócrifos surgiu neste período do silêncio profético, né? Que vai de Malaquias a Cristo, né? Embora no Novo Testamento também surgiram também alguns livros, né, que nós vamos ver mais à frente. Outros escritos espúrios relacionados com o Antigo Testamento ou com o Novo Testamento são chamados pseudo-epígrafos. Exemplo: Enoque, os 12 patriarcas, Moisés, Apocalipse de Paulo, né? São tudo livros apócrifos, né? Livros pseudo-epígrafos, né? São livros que não o chamado de falsos, sem autenticidade, né? Livros que não foram aceitos no cânon sagrado, né? A denominação apócrifo se dá comumente aos 14 escritos contidos em algumas Bíblias, entre os dois testamentos e na Bíblia da edição católica, misturados entre os livros do Antigo Testamento. Informação sobre os 14 apócrifos. Foram escritos depois de haver cessado a inspiração divina. Também os judeus nunca os reconheceram como escritura judaica. Ora, se nem os judeus reconheceram, como é que nós
podemos reconhecer como escritura inspirada, né? A igreja primitiva nunca os reconheceu. Foram inseridos na Bíblia quando se fez a tradução para o grego chamada Septuaginta, né, que é a tradução dos 72 rabinos que foi convocados em Alexandria, no Egito, para fazer a tradução, né? A Septuaginta, os apócrifos foram levados para a tradução latina e daí para a Vulgata latina. Jerônimo, o tradutor da Vulgata, não concordou em inseri-los na sua tradução. Ele o fez obrigado, né? A Igreja Romana, em 18 de abril de 1546, para combater os protestantes, declarou canônicos 11 dos 14 livros apócrifos, né? Esses livros apócrifos estão na versão da tradução da Bíblia católica, né? Ali no Antigo Testamento. O cardeal Pallavicini, em sua História Eclesiástica, declara que em pleno concílio havia 40 bispos dos 49 presentes travavam luta corporal, agarrados às barbas e batinas um dos outros. Foi nesse ambiente espiritual que os apócrifos foram aprovados pela Igreja Católica e inseridos na Igreja Católica. Olha a comunhão que estava, né? O ambiente espiritual que estava, esses bispos, esse concílio, onde teve até briga e foram inseridos, né? Os livros apócrifos, inserido, plantado o joio no meio do trigo, né? A Igreja Romana chama os 39 livros canônicos do Antigo Testamento de protocanônicos, os apócrifos de deuterocanônicos, ou canônicos de segunda época, e os pseudoepígrafos de apócrifos, né? Dos 14 apócrifos, a Igreja Católica aceita 11, sendo 7 livros e 4 acréscimo, o apêndice. São os seguintes, irmãos, os livros apócrifos contido na edição da Bíblia Católica. O livro de Tobias, após no livro canônico de Neemias, que é conhecido como Segunda Esdras, né, pela tradução hebraica, né, é um romance inteiramente destituído de valor histórico, de um jovem israelita rico, cativo em Nínive, o qual foi guiado por um anjo a desposar uma castra viúva que perdera 7 esposos. É neste livro que o anjo Rafael é mencionado, né? Tobias capítulo 5, né? Capítulo 5 está lá, né, mencionando esse anjo chamado anjo Rafael, né? Ou melhor, né, ele é conhecido ali como arcanjo Rafael. Pelo nome, nós temos na nossa edição na Bíblia Evangélica, temos o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel, que é mensageiro. Fora esses dois, não se menciona nenhum outro nome de anjo, né? Fala de querubim, serafim, mas por nome, somente esses dois. E é no livro de Tobias que aparece esse arcanjo Rafael, que inclusive parece ser um anjo meio casamenteiro, né? Que ele
aconselha Tobias, né, a casar com esta mulher. Também Judite. Após o livro de Tobias, temos o livro de Judite, romance histórico de uma viúva israelita rica, bela e devota, que nos dias da invasão babilônica de Judá, jeitosamente penetrou na tenda do general babilônico e fingiu entregar-se a ele, decepou-lhe a cabeça e deste modo salvou a cidade, né? Não tem nenhuma comprovação de autenticidade também este livro, né? Também o livro de sabedoria, após o livro canônico de Cantares, muito semelhante a partes de Jó, Provérbios e Eclesiastes. É o livro de sabedoria. Espécie de mistura de pensamento hebreu com filosofia grega, escrito por um judeu alexandrino que faz o papel de Salomão, né? Também o livro eclesiástico, também chamado Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, assemelha-se ao livro de Provérbios, escrito por um filósofo judeu muito viajado. Apresenta regras de conduta para todas as particularidades da vida civil, religiosa e doméstica. Enaltece grande número de heroísmo do Antigo Testamento, né? Nós percebemos que existe uma grande mistura nessas literaturas, né? Mistura de pensamento judeu com filosofia grega, mistura de Provérbios com o livro de Jó. Então faz uma certa salada, né, aqui. Baruque, após o livro canônico de Lamentações, apresenta como da autoria de Baruque, amanuense de Jeremias, né? Na verdade, no livro de Jeremias menciona este Baruque, que é uma espécie de escrivão de Jeremias, né? E aí surge esse livro apócrifo chamado Baruque, né? Que é representado a passar a última parte da sua vida na Babilônia. É endereçado aos exilados. Consiste na maior parte de parafrases de Jeremias, Daniel e outros profetas, né? Primeiro Macabeus, sua obra histórica de grande valor sobre o período de Macabeus. Já esse livro de Macabeus é mais um livro histórico, né? Porque houve esta família, e era uma família de sacerdote, que começou a guerrear para libertar o povo da mão dos gregos, né? Então é uma obra de grande valor sobre o período de Macabeu. Relata acontecimentos de luta heróica dos judeus da liberdade em 175 a 135 a.C., escrito cerca do ano 100 a.C. por um judeu palestino. Também, segundo Macabeus, assemelha a primeiro Macabeus e também é situado depois de Malaquias. Afirma-se ser um resumo da obra escrita por um certo Jasson de Cirene, de quem nada se sabe. É suplemento do primeiro Macabeus, porém inferior a esse, né? Os 4 acréscimos, né? Além dos 7 livros a mais que constam no Antigo Testamento, da versão católica, também tem 4 acréscimos, né? Acréscimo no livro de Esther, o acréscimo ao livro canônico de Esther, que vai do capítulo 10, versículo 4, até o capítulo 16, no versículo 24, ali tem um acréscimo do capítulo 10 ao capítulo 16, uma espécie de continuação do livro. Contém o sonho do Mardoqueu,
a oração de Mardoqueu, a oração de Ester e a sua penitência, sobre a apresentação ao rei e a cópia do edito de Assuero em favor dos judeus, mas na verdade tudo falso, né? Também tem o acréscimo, o cântico dos 3 santos filhos, adição inautêntica ao livro de Daniel, inserida depois do capítulo 3, 23. Pretende ser a oração que os moços fizeram na fornalha, em seu cântico triunfal de louvor pelo livramento, né? Fala de Ananias, Misael e Azarias, né? Os 3 jovens que foram lançados na fornalha, mas quando Nabucodonosor olhou, já não tinha 3, tinha 4, né? Então tem um acréscimo ali no livro de Daniel. A história de Susana, também acréscimo no livro de Daniel, capítulo 13. Outra ampliação inautêntica a Daniel. Relata como a esposa piedosa de um judeu rico da Babilônia, acusada falsamente de adultério, foi inocentada pela sabedoria de Daniel, né? Também tem o Bel e o dragão, outra adição inautêntica a Daniel. É o capítulo 14. 2 histórias nas quais Daniel prova que os ídolos Bel e o dragão não são deuses. Uma delas baseia-se na história da cova dos leões, a do dragão, né? Os 3 rejeitados no concílio de Trento, né? Então tem 3 livros que foi rejeitado no concílio de Trento. Quais são esses livros, né? Terceira Esdra. O livro de Neemias é chamado segundo a Esdras. Na nossa Bíblia nós temos lá Esdras e Neemias, né? Agora Neemias ele também é conhecido como segunda Esdra. Este aqui nós estamos vendo é o terceira Esdra, né? Daí essa nomeação, descrição da liberdade de Ciro e Dario para com os judeus, como modelo para os Ptolomeus, né? Também tem o 4º Esdras, pretendendo conter visões dadas a Esdra referente ao governo do mundo por Deus, a uma nova era futura e a restauração de certas escrituras que se havia perdido, né? Essa revelação sobre o futuro ela é meio comparada a Daniel, né? Que Daniel, nós vemos as visões, as revelações de Daniel, que fala sobre os governos futuros. A oração de Manassés apresenta-se como sendo a oração de Manassés, rei de Judá, quando esteve cativo na Babilônia, de acordo com 2 Crônicas 33, 12 e 13. O autor é desconhecido e provavelmente escrito em 90 antes de Cristo, né? Então esses 4 livros foram rejeitados. Agora os pseudo-epígrafos. Dentre os milhares escritos desta natureza, a maioria vê a luz no período interbíblico e nos primeiros séculos após a destruição de Jerusalém, onde muitos judeus bem-intencionados procuraram reconstruir histórias e fatos, principalmente os que havia no Egito e na Síria. A seguir, daremos uma lista dos principais de cada testamento, né? Tanto do Novo como do Antigo Testamento surgiram esses livros, né? No Antigo Testamento tinha o livro de Adão, livro de Enoque, livro de Lameque, os 12 patriarcas, a oração de José, Eudade e Medade, o testamento de Moisés,
a ascensão de Moisés, os Salmos de Salomão e o Apocalipse de Elias. Isso no Antigo Testamento. A ascensão de Isaías, o Apocalipse de Sofonias, o Apocalipse de Zacarias, o Apocalipse de Esdra, a história de João Hircano, o Apocalipse de Baruque, o livro dos jubileus, o livro das lendas e mágicas, epístola de Jeremias, os livros sibilinos e etc. Né? Isso é do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento também surgiu, né? O itinerário de Paulo, o itinerário de Pedro, o itinerário de João, o itinerário de Tomé, Didache, primeira e segunda epístola de São Clemente, a epístola de Inácio, a epístola de Policarpo, a epístola de Hermas, o Evangelho segundo Tomé. Esse daqui eu já ouvi falar. Pode ser que algum dos irmãos também já chegou a ouvir falar do Evangelho de São Tomé. A história de Tiago, o Apocalipse de Pedro, itinerário e os ensinos de Paulo, a carta de Barnabé, Atos de Paulo, o Apocalipse de Paulo, Disdacalia de Clemente, Disdacalia de Inácio, Disdacalia de Policarpo, Evangelho segundo Barnabé, Evangelho segundo Mateus, Evangelho aos Hebreus e etc. Que nós aprendemos aqui, né? Que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento houve falsos livros, falsos ensinos, falsas cartas, falsos apóstolos, falsos profetas, né? Já existiu desde o tempo lá de Moisés, do tempo da lei, do tempo dos apóstolos, e também devemos estar atentos que também em nosso tempo existe os falsos irmãos, os falsos obreiros, os falsos profetas, né? E Jesus, ele alertou sobre isso, que haveria de surgir, né? Mas Jesus, ele disse, olha, pelos seus frutos conhecereis, né? A melhor forma de conhecer um falso profeta é pelos frutos dele, né? Não devemos aceitar de imediato por aquilo que dizem, pela aparência, pelo que falam, né? Mas pelo seu fruto, né? Às vezes precisa passar pela prova do tempo para vermos de fato quem que é quem, né? E devemos estar atentos que se houve desde lá do princípio, também existe em nossos dias e muitas das vezes, né, dentro das nossas igrejas. Alguns afirmam que as referências dos versículos 9 e 14 do livro canônico de Judas são dos apócrifos, a ascensão de Moisés e o livro de Enoque, respectivamente, né? Inclusive o livro de Judas está lá escrito lá no versículo, só tem um capítulo, né? Fala no versículo 9 ali em diante, né? Que ele menciona, né? Acho que é uma menção dele, né? Menção dele sobre Enoque. Desses profetizou Enoque, né? E Enoque disse, né? Eis que vejo o Senhor com milhares e milhares de seus santos para trazer
justiça e juízo à terra, né? Então, possivelmente Judas ele pegou algum trecho desses livros, né? Mas também nós devemos lembrar que Deus também ele é especialista de tirar pérolas do meio da lama, né? Então, muitas das vezes, em meio a alguns falsos livros, falsos ensinos, né? Porém, muitas das vezes existe alguma coisa, né, verdadeira, é o mesmo que tirar pérolas do meio da lama, né? É certo que os personagens do Novo Testamento conheciam a literatura apócrifas, pelo menos parte dela. Porém, 3 aplicações são dadas quanto a essa alusão. Judas estava inspirado pelo Espírito Santo e escolheu algumas pérolas de tão grande lamaçal. Judas foi inspirado pelo Espírito Santo que o levou a escrever algo semelhante ao que por acaso alguém já havia escrito. O mesmo se diz de Moisés quanto à história da criação do homem, com alguma semelhança a escritos anteriores. Judas fala aos ímpios, Judas capítulo 8, 10 a 16, e para ilustrar, se refere à literatura usada por eles, né? Então, por isso que Judas faz a menção sobre Enoque. Quando volta a falar aos irmãos, capítulo 17, manda lembrar das palavras proferidas pelos santos, pelos apóstolos do Senhor, né? Judas, versículo 17 ao versículo 23, né? Preservação e tradução bíblica, né? Introdução. Esta lição abordaremos os seguintes pontos: línguas originais da Bíblia, seus manuscritos mais importantes, primeiras e principais versões e traduções. Como já abordamos, a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. O hebraico, idioma oficial da nação judaica, é chamado no Antigo Testamento de língua de Canaã, Isaías 19, 18, e língua judaica, ou judaico, né? Como a maior parte das línguas do ramo semita, o hebraico lê-se da direita para a esquerda, né? Então é o contrário que nós lemos da esquerda para a direita. O seu alfabeto compõe 22 letras, constando somente de consoantes, né? Então não tem vogais, né? Só tem consoante, onde cada palavra, né? cada letra, cada uma dessas consoantes, né? Ela representa uma palavra, né? Há sinais vocálicos, sim, mas não podemos chamá-los de letra. O hebraico foi de fato absorvido pelo aramaico, mas continuou sendo a língua oficial do culto divino no templo, nas sinagogas, nos rolos sagrados e dos rabinos e eruditos. Havia escola de rabino, inicialmente em Jerusalém, e depois da queda desta em Tiberíades. Havia escola semelhante noutros centros judaicos. As conquistas árabes e a propagação do islamismo em largas áreas na Ásia, na África e na Europa reduziu e por fim destruiu a influência do aramaico. Por sua vez, o hebraico, segundo o hebraico sendo língua morta,
começou a ressurgir, para que se cumprisse as profecias referentes a Israel. Era necessário que essa língua revivesse e assumisse a posição que hoje desfruta na família das nações modernas. O aramaico ainda sobreviveu numa remota e pequena vila da Síria, chamada Malaola, com a população de 4.000 habitantes. Além do hebraico como língua original, o Antigo Testamento tem alguns textos aos quais era escrito originalmente em aramaico, em Esdras, em Daniel, em Jeremias, existem esses textos, esses capítulos, que originalmente foram escritas não no hebraico, mas sim em aramaico. Enquanto isso, o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, não o grego clássico dos filósofos, mas o dialeto popular do homem da rua, comerciante, estudante, que todos podiam entender, denominado koiné. Esse dialeto formou-se a partir das conquistas de Alexandre em 336 a.C., porque o imperador Alexandre ele propagou toda a região conquistada, propagou tanto a língua grega, como também a cultura grega. Nesse ano, Alexandre subiu ao trono e, num curto espaço de 13 anos, alterou o curso da história do mundo. A Grécia tornou-se um império mundial e toda a terra conhecida recebeu a influência da língua grega. Deus preparou deste modo um veículo para disseminar as novas do Evangelho até os confins do mundo, no tempo oportuno, pois nos primórdios do cristianismo o Evangelho pregado ou escrito em grego podia ser compreendido por todo o mundo. Então era uma língua oficial do Império, uma língua que era conhecida por todo mundo, que era propagada por todo mundo. Hoje a língua que é mais propagada por todo mundo, universal, é o inglês, mas nos dias bíblicos, devido à influência de Alexandre e as suas conquistas, foi a língua grega, e isso facilitou, foi até mesmo um veículo utilizado por Deus para que viesse a ser pregado o Evangelho na língua grega, onde todos poderiam saber, porque era uma língua universal nesta época. Manuscrito da Bíblia. A história da Bíblia, como chegou até nós, é encontrada em seus manuscritos. Manuscritos são rolos ou livros da antiga literatura, escrita à mão. O texto da Bíblia foi preservado e transmitido mediante os seus manuscritos. Nos tratados sobre a Bíblia, a palavra manuscrito é sempre indicada pela abreviatura MS na sigla e MSS, o MSS no plural. Há em nossos dias cerca de 4.000 manuscritos da Bíblia, preparados entre o século II ao século XV depois de Cristo. O material gráfico dos manuscritos são eles, de linho, uma descoberta arqueológica, os tracos, fragmento de cerâmica, também é mencionado também sobre esse material em Jó, capítulo 38, versículo 14. Também em pedra, tem sido encontrado pela arqueologia código de leis escrita em pedra,
Até a própria Bíblia foi escrita em pedra, né, por Moisés, né, os 10 mandamentos, né? Argila, pequenos tabletes escritos são encontrados aos milhares, em geral da Síria e Babilônia. Também madeira, tábuas de madeira foi muito utilizado pelos antigos como material de escritos. O couro também é um outro material exigido pelo Talmud judeu para os escritos sagrados, né? Então, para se escrever o Talmud, eles escreviam no couro, né? Couro de animais. Papiro, o uso deste material de escrita deu-se no Egito por volta do ano 3000 antes de Cristo, né? Lembrando que papiro é extraído de uma planta, né? Uma folha. Então é um dos materiais mais antigos, né? Imagina, né? Se aquele povo daquela época visse como quais são os nossos materiais, né, de escrita, né? Que é não só o papel, né? Mas hoje em dia os escritos tá tudo digital, né? Como esses slides, né? No computador, né? Se esse povo, né, que trabalhava com esse tipo de material visse esses escritos digitalmente no computador, né? Eles iam ficar pirado, né? Velino ou pergaminho fino preparado com peles de animais. Esse tipo de material foi utilizado centenas de anos antes de Cristo. Entretanto, foi por volta do século IV depois de Cristo que suplantou o papiro. O nome pergaminho vem de Pérgamo, é mencionado no Novo Testamento, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 13, Apocalipse 6, 14, né? Menciona o pergaminho, né? Formato dos manuscritos. Quanto ao formato, os manuscritos podem ser códice ou rolos. Códice é um manuscrito em forma de livro, feito de pergaminho. As folhas têm normalmente 65 centímetros de altura por 55 de largura. Esse tipo de manuscrito começou a ser usado no século II. O rolo tanto podia ser de papiro como de pergaminho. Era preso a 2 cabos de madeira para fixar o manuseio durante a leitura. Era enrolado da direita para a esquerda. Sua extensão dependia da escrita a ser feita. Portanto, antigamente não era fácil conduzir pessoalmente os 66 livros da Bíblia como nós vemos hoje, né? Imagina ter esses 66 livros em pergaminhos, né? Ou até mesmo em papiros, né? Eu acho que nós com a mão não conseguiríamos carregar toda essa quantidade de livro, né? A caligrafia dos manuscritos. Há 2 tipos de caligrafia ou forma gráfica nos manuscritos bíblicos, o que os divide em uniciais e cursivos. Uniciais são manuscritos de letra maiúsculas e sem separação entre palavras. Os cursivos é o das letras minúsculas, tendo espaço entre as palavras. Tal diferença na forma gráfica deu-se no século X.
palimpsesto é um manuscrito reinscrito, isto é, a escrita primitiva foi raspada e o novo texto foi escrito por cima, né? Então, conforme passava o tempo, aquelas palavras escritas ali estava se apagando, né? Por isso que muitas das vezes a gente vai pegar uma nota fiscal, se a gente quisermos conservar ela por mais tempo, temos que tirar xerox, porque senão aquelas letras vão se apagando, e acontecia isso com o manuscrito. Então eles reescreviam por cima das letras e palavras, né? Isso ocorria devido ao alto preço dos pergaminhos. Inutilizava-se assim uma escrita para se usar o mesmo material. Os manuscritos originais também não tinham sinais de pontuação. Este foi introduzido na arte de escrever em época recente, mais precisamente no século IX depois de Cristo. Os manuscritos originais da Bíblia. Manuscritos originais saídos das mãos dos escritores bíblicos, não há mais nenhum conhecido, né? Então, os manuscritos original, por exemplo, manuscrito escrito por Moisés, escrito por Jeremias, esses já não existem, né? Tem aqueles que foram reescritos, né? É provável que se houvesse algum, os homens o adorassem mais do que o divino autor. Veja, por exemplo, a adoração da serpente de metal pelos israelitas, né? Então, serpente de metal, Deus mandou Moisés erguer a serpente numa haste, para que aqueles que fossem picados pela cobra, o veneno não fizesse efeito quando olhasse para aquela serpente de metal. Mas depois que passou aquela praga, aquela serpente foi conservada lá e o povo já estava adorando a serpente. Então, o ser humano é muito propenso para adorar objetos, né, e criaturas do que o Criador, né? Da cruz de Cristo e da Virgem Maria pelos católicos romanos, né? Então vemos aí que existe a adoração à Virgem Maria, adoração à cruz, né? E o caso de João querer adorar o mensageiro celestial, Apocalipse 22, versículo 8 ao 9, João Batista, depois que vê as revelações que o anjo o transmitia, ele quis adorar o anjo, né? Mas o anjo diz: não faça tal coisa, porque eu sou conservo seu. Adora somente a Deus. Nós devemos adorar somente a Deus, adorar somente ao Criador, né? Não é adorar, venerar, né, ao homem, ao pastor, ao objeto, a lenço, a água, nada disso, né? Devemos adorar somente a Deus. A fé em Cristo, ela é altamente suficiente, não precisamos acrescentar nada, né? Não precisa de mezuzá, não precisa de sal grosso, né? Não precisa de sabonete ungido, rosa ungida, caneta ungida, precisa nada disso, né? Precisamos somente de Cristo. Cristo é autossuficiente em nossa vida, né? Primeiro, o costume dos judeus de enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou qualquer outra coisa, isso para evitar mutilação ou interpolação espúria. Os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos manuscritos ou ter contribuído para isso, né? Veja lá no período de Acabe, né? Onde Jezabel queria destruir
com a fé dos judeus, né? Mataram todos os profetas, com certeza houve uma perseguição ali, e que se eles pegassem esses manuscritos também, eles haveriam de destruir, né? O monstro Antíope Epifanes, rei da Síria, entre 175 a 64 a.C., dominou sobre a Palestina durante o seu reinado. Foi extremamente cruel, sádico, tinha prazer em aplicar tortura. Decidiu exterminar a religião judaica. Então também teve essa perseguição desse rei da Síria, Antíoco Epifanes, né? E foi nesta época que surgiu também os Macabeus, que chegou a lutar contra esses reis que queriam destruir, exterminar a religião judaica. Inclusive, ele é chamado de monstro, né? E não é em vão e não é à toa, porque esse rei da Síria aqui, ele chegou a profanar o templo sacrificando uma porca, né? Ali no altar do Senhor, né? Que para os judeus o porco era um animal imundo. Veja lá, sacrificar uma porca em cima do altar do Senhor. Então era extremamente profano este rei. Assolou Jerusalém em 68, profanou o templo e destruiu todas as cópias que achou das escrituras sagradas. Então, devido a esses episódios que os originais, né, das escrituras se perderam, não tem mais, só tem as cópias autênticas, lembrando que as cópias autênticas dos originais, né? E a inspiração está nessas cópias ser fiéis aos escritos originais. Nos dias de Diocleciano, feroz imperador, 284 a 305 d.C., os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam das escrituras. Durante 10 anos, Diocleciano mandou vasculhar o império para destruir todos os escritos sagrados. Ele chegou a julgar que tivesse destruído tudo, pelo que mandou cunhar uma moeda comemorativa de tal vitória, né? Então, ele achou que tinha destruído todos os escritos sagrados, né? Mas ele se enganou a si mesmo, né? Porque aquele que vela pela palavra para que essa permaneça e se cumpra é Deus. Deus que vela pela sua palavra, né? Por isso que ela não pode ser destruída, né? Por mais que governos se levante e queira destruir, né? Ela não vai conseguir, porque a palavra ela é de Deus. Manuscritos do Antigo Testamento em hebraico. Até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, os mais antigos e mais importantes manuscritos do Antigo Testamento em hebraico era número 1, Códice dos primeiros e os últimos profetas, né? Ele está na sinagoga caraíta de São Cairo, né? Foi escrito em Tiberíades em 895 d.C. por Moses ben Aser, erudito judeu que renomeou. Caraítas são judeus que rejeitam a doutrina ortodoxa dos rabinos e reclamam liberdade de interpretação da Bíblia. Contém os primeiros profetas segundo a organização do cânon hebraico do Antigo Testamento: Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Contém também os últimos profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12
profetas, né? Segundo, Códice do Pentateuco, escrito cerca de 900 depois de Cristo, está no Museu Britânico sobre o número 4445. Foi escrito por Arão, um dos filhos de Moses ben Asser, né? O 3, Códice Petropolitano, escrito em 916 depois de Cristo, veio da Crimeia. Falando em Crimeia, né? Crimeia está sob ataque da Rússia, né? Estamos na grande guerra lá, ali na Crimeia, né? Oremos por Crimeia, né? Para que Deus venha colocar as mãos, né? Contém apenas os últimos profetas. Está na biblioteca de Leningrado, a antiga Petrogrado, de onde vem o nome Petropolitano, né? O quarto, Códice de Alepo, contém todo o texto do Antigo Testamento, né? Todos esses são manuscritos que estão sendo conservados, né? Copiado por Shelomon ben Bará. Seus sinais vocálicos foram colocados por Moses ben Asser, cerca do ano 930 depois de Cristo. Foi contrabandeado em anos recentes da Síria para Israel. Será utilizado como base da nova Bíblia Hebraica, em preparo pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Quinto, Códice 19a, está na Biblioteca de Leningrado, Rússia. O original foi escrito por Moses ben Asser, cerca do ano 1000 depois de Cristo. Foi copiado no ano 1008 depois de Cristo, no Cairo, por Samuel ben Jacó, quando a Rússia o adquiriu. O comunismo ainda não imperava lá. Este é o mais antigo manuscrito completo do Antigo Testamento, isto é, o mais antigo datado. O rolo de Isaías, do Mar Morto, em 1947. 1947 foi quando achou esse manuscrito. Nos rolos descobertos próximo ao Mar Morto, em 1947, foi encontrado um manuscrito de Isaías em hebraico, do ano 100 a.C., isto é, 1000 anos mais velho que os mais antigos manuscritos até então existente, uma vez que o texto de tal rolo concorda com os das nossas Bíblias atuais. Temos assim uma prova singular da autenticidade das Escrituras, considerando que esse rolo de Isaías tem agora mais de 2000 anos de existência, né? Então isso daí é uma confirmação, uma autenticação da veracidade da Escritura Sagrada qual nós temos, né? Que esse rolo, datado por mais de 2000 anos, ele é igualzinho, ele é idêntico ao que nós temos na nossa Bíblia, né? Porque Deus, ele vela da sua palavra para que essa se cumpra, né? Agora, manuscrito do Antigo e do Novo Testamento, agora em grego, né? É digno de nota que os manuscritos mais antigos da Bíblia estão em grego. Tais manuscritos não são originais, são cópias. Os originais saídos das mãos dos escritores perderam-se. Pela ordem cronológica, vamos citar os mais antigos desse, né? Primeiro, o Códice Vaticano, ou B, pertence à Biblioteca do Vaticano.
data de 325 depois de Cristo. O Antigo Testamento é cópia da Septuaginta, contém os apócrifos em separado. Essa biblioteca foi fundada em 1488 e no seu primeiro catálogo, publicado em 1495, aparece esse manuscrito. É um manuscrito uncial, né? 2 Códice Sinático Aleph, pertence ao Museu Britânico, data de 340 depois de Cristo. Foi descoberto pelo erudito cristão Tischendorf em 1844 no Mosteiro de Santa Fé Catarina, ao sopé do Monte Sinai. A história da sua aquisição é muito impressionante. Foi o czar da Rússia que o adquiriu em 1889. O governo inglês comprou dos russos em 1933 por 1.000 libras, libras esterlinas, equivalente então a 510 mil dólares, um dos livros mais caros do mundo. O Códice Alexandrino, ou B, pertence ao Museu Britânico também, data de 425 depois de Cristo. Tem este nome porque foi escrito em Alexandria e também pertence à sua biblioteca. Em 1621 foi levado a Constantinopla por Cirilo Lucar, patriarca de Alexandria. Em 1624, Cirilo apresentou ao rei Tiago II da Inglaterra, e o mesmo que autorizou a famosa versão inglesa em 1661. Em 1757, o rei Jorge II doou a biblioteca da família real à nação, e assim o famoso manuscrito chegou ao Museu Britânico. É um manuscrito inicial. O Códice Ephraim, ou C, pertence ao Museu de Louvre, Paris, data de 345 depois de Cristo. É um palimpsesto. Ao ser restaurado a primeira escrita, constatou-se ser ambos os testamentos incompletos. Dr. Tischendorf publicou em 1845. É bilíngue grego e também latim. O Códice Bezae, ou D, pertence à biblioteca da Universidade de Cambridge, Inglaterra, datada do século VI, contém os Evangelhos, Atos e parte das Epístolas. Sexto, o Códice Claromontanus, ou D2, pertence ao Museu de Louvre, Paris, data do século VI, contém as Epístolas Paulinas. Estes 3 últimos são também manuscritos uniciais. Assim, nós também já terminamos esta 6ª lição, né? Ou melhor, esta 5ª lição de bibliologia, né? Provavelmente nós vamos terminar a bibliologia na próxima aula, e já também está dando um início, uma introdução no próximo livro, que provavelmente vai ser o livro de Pentateuco. Assim nós encerramos esta lição, que vem a ser bênção na vida de todos os nossos irmãos. Então encerramos com a nossa divisa, né? Dá instrução ao sábio e ele se fará
mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Uma excelente semana, em nome de Jesus.